E aí galera, sejam bem-vindos ao canal John Extravasado, seja bem-vindo aí galera. Galera, estamos com mais uma história para vocês. A história é de Renato e Diego, né? Eles eram muitos amigos aí, se divertiam muito, né? Se divertiam muito aí, ia pros lugares aí, mas só que teve um dia que Diego sofreu bullying, né? Sofreu bullying. Ainda, para piorar, ele não sabia ler e nem escrever, não sabia. Aí ficou sofrendo bullying. Aí teve uma hora que ele não suportou, né? Aí os bullying. Aí ele ficou com depressão. E a depressão ficou forte aí. Aí eles dois teve que separar. Aí pra não ter problema aí. Aí eles ficaram separados. Ficou um bom tempo sem ver. Eles eram amigos no tempo da escola. Por causa disso, teve que separar aí. E eles ficaram tristes um com o outro. Renato ficou triste com o Diego, e Diego ficou triste com o Renato por ter separado, né? Era um único amigo, né? Era o único amigo que Diego tinha. Renato, ele era um único amigo que tinha também essas coisas. Aí beleza. Aí Renato ficou triste, né? Aí tava ligando pra Diego, ficava ligando pra Diego. Diego nada de atender, né? O telefone era o mesmo número, desde a época da escola era o mesmo número. Aí ficava ligando pra ele e nada de atender. Aí a única coisa que sobrou era ir na casa dele, né? A casa de Diego era grande aí. Ele morava sozinho, não tinha filhos, não tinha mulher. Ele morava sozinho na casa grande, A casa era grande, hein? Dava com umas 5 pessoas morar na casa, 5. E ele ficava sozinho. Aí ele pegou, se trancou no quartinho lá, né? No quartinho que seria o quartinho da bagunça, aí. Aí ficou lá. Aí pegou a comida e tocou pra lá as comidas, a água. Ele ficou preso lá. Ele não queria saber mais das pessoas, do mundo. Ele queria ficar lá até ele falecer, né? Até ele falecer aí. Aí Renato foi até a casa dele, chamou, nada de atender. Chamou, não atendeu. Aí Renato e outra pessoa foi com ele, né? Chamou uma pessoa lá para ir com ele, que ele não queria ir sozinho. Aí Renato pulou o muro aí. Aí chegando na casa, a casa tava toda bagunçada aí. Tava tudo fora do lugar. A casa tava com mau cheiro, né? Tava com mau cheiro aí. Ele não tava aguentando mais o cheiro. Aí saiu para tomar um ar aí. Aí procurou e nada. Aí depois aí tinha um quartinho lá no fundo. Né? Tinha um quartinho lá no fundo. Aí Renato e a pessoa foi até o quarto, né? Lá. Aí chegou lá, o quartinho tava com mau cheiro também, né? Diego
tem dias que não tomar banho, tem dias que não tomar banho. O importante que ele tava se alimentando, né? O importante que tava se alimentando aí, mas tava com mau cheiro, velho. Tava com mau cheiro o quarto. Não tava com vontade de entrar. Não tava com vontade de entrar. Aí chamou o Diego. Aí Diego atendeu aí dessa vez. Como foi até ele atendeu. E Renato chegou lá. Estamos aqui para te ajudar. Sair dessa depressão aí, sair dessa depressão. Colocar você em uma clínica para você melhorar aí e aprender a ler, escrever, fazer matemática, aprender a fazer matemática aí, melhorar a sua letra aí para ficar bonitinho, ficar melhor, entendeu? Aí Renato conversou com ele lá, beleza. Aí mandou ele tomar banho, foi lá tomar banho. Tem dias que não tomar banho. Comer tava comendo, beleza. Tava comendo aí. Aí Renato mandou ele tomar banho, beleza. Aí mandou se arrumar aí, que ia lanchar, né? Ia lanchar. Aí conversou com o dono do restaurante, né? Com o dono do restaurante aí. O dono do restaurante faz pizza, lanche, almoço, tudo lá, tudo que tem direito. Café da manhã. Aí começou com o dono lá. Vou chamar meu amigo aqui pra vir aqui. Ele tá com a depressão forte, né? Aí. Tem dias que ele não come, aí o dono do restaurante não acreditou, né? Depois que Renato levou o amigo dele tava seco, né? Tava com o corpo seco, já tava querendo secar, já tá querendo secar. Ele tava comendo, beleza, mas só que como ele tava comendo, mas só que ele não comia tanto. Mas só que dessa vez eu ia comer até dizer chega. Tem dias que ele não come, né? Aí chegou lá no restaurante. Aí quando o amigo de Renato chega lá, viu que era verdade, não tava inventando, tava com o corpo já secando, né? Tava secando. Aí foi levando um por um, né? Vários sabores diferentes aí de comida, de pizza, para ele experimentar e ficar com a barriga cheia. Refrigerante, quatro refrigerantes de 2 litros. 4 refrigerantes de 2 litros aí. Os amigos, quer dizer, Renato e outra pessoa ia comer também, né? Não ia ficar só olhando, aí. Aí foi lá, comeu direitinho, tudo ok. O dono do restaurante foi lá conversar com o Diego, né? Foi lá conversar com o Diego. Porque você tá assim, com essa depressão forte? Aí Diego foi lá, falou: as pessoas começaram a me zoar aí, porque eu não sabia ler e nem escrever, e por causa da cor, né? Aí o dono do restaurante ficou meio triste, né? Aí com essa coisa aí. E com essa, tá vendo? Não aparece o buraco, tá vendo? Então tem que deixar assim meio grande o cabelo. Beleza. Aí o dono do restaurante quase chorou aí. E Renato falou: vou ajudar ele aí a fazer algumas coisas pra melhorar aí. E também
dar uma reforma na casa, dar uma reforma na casa aí, dar uma reforma na casa, deixar a casa direitinho, para quando ele melhorar a casa, tá sempre arrumado, a casa tá sempre arrumada aí, e cheirosinha, tudo, botar uma faxineira para limpar a casa dele, para quando ele precisar, a casa tá limpinha, essas coisas, entendeu? A casa tá limpinha aí, e ele fica sempre animado, a gente fica feliz, de novo. Tem um bom tempo que Diego não fica tão feliz assim de novo. Depois que ele passou a comer, a felicidade dele aumentou aí. Ele gostou demais da comida do restaurante lá. E depois que ele terminou de comer no restaurante, levou pra casa do Renato, né? Levou pra casa do Renato aí. Aí chegando lá, podia fazer qualquer coisa, conversar, assistir televisão e por aí vai. Aí ficou um bom tempo lá na casa dele. Aí marcou uma clínica, né? Marcou uma clínica para ele melhorar. Na clínica ele vai ficar 8 anos aí, para ele melhorar, vai sair dessa depressão, aí. E foi lá, marcou, levou ele lá. E Diego aceitou a clínica, aí. Aí começou a clínica, ele ficou um pouquinho animado, que ele ia aprender a escrever, ia ler. E foi verdade, ensinou ele a ler, escrever e por aí vai. Aí passou um tempo, ele já estava aprendendo a ler. Depois que ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever aí. Depois que ele aprendeu a escrever, passou para matemática aí. Mas só que quando ele foi aprender a escrever, ele tinha que fazer caligrafia bastante, até melhorar na letra. A letra dele era meio embolada aí. Aí tinha que aprender a fazer caligrafia bastante, até melhorar na letra. Aí foi fazendo caligrafia aí, aí foi fazendo a matemática, conta de mais, menos, multiplicação. Ele ficou 8 anos lá. 8 anos. Depois que completou 8 anos, Diego já estava feliz já. Ele ficou mais feliz de novo. E Diego, ele nunca ficou feliz tanto. A única felicidade que ele teve foi no dia do restaurante. Foi no dia do restaurante aí. Que ele comeu bastante, experimentou. Esse foi o único dia que ele ficou feliz. E quando fazia as coisas com o Renato. Aí. E Renato ficava feliz por ele também, né? De ser feliz, de gostar dele. E Renato ligava todo dia pra clínica. Pra saber como ele tá nas leituras, na matemática aí. E na caligrafia. Tá melhor, tá melhorando, tá aprendendo a fazer as coisas já. Depois completou 8 anos, mandou liberar Diego. Aí Diego saiu todo felizão de lá, todo feliz. Aí agradeceu o Renato, né? Aí de ter ajudado ele, aí com a leitura, para escrever, a sair da depressão. Ajudou ele bastante. E ele gostou muito da clínica, que não queria sair, mas estava feliz lá. Também. Estava conhecendo as pessoas diferentes aí. E ele queria ficar lá, velho. Queria fazer isso, queria fazer aquilo. Queria conhecer novas pessoas diferentes para fazer amizade, não sei o que, e ficou
ficou na casa de Renato de novo, ficou na casa de Renato, na casa de Renato aí. E a casa dele tava quase pronta, tá quase pronta aí. Tá dando uma reforma, a reforma tá quase terminando já. E Renato falou: "Ah, a sua casa tá em reforma. Tá em reforma aí. E eu vou contratar uma faxineira para ficar sempre limpando a sua casa aí, para quando você precisar, entendeu? Para quando você precisar aí. E é isso aí, te ajudei bastante aí. E vão ver como você tá na leitura. Aí botei ele para ler um livro lá. Ele tava lendo bem aí, sem travar. Ele tava lendo sem travar, sem travar e sem ficar pulando as palavras. Ficar pulando as palavras aí. Ele tava lendo bem, ele leu super bem. Aí depois que terminou de ler, aí passou para escrever. Passou para escrever como ele tava escrevendo, para testar como ele tá. Aí escreveu quase o livro todo lá. Ah, escreve esse livro aqui, o que você entendeu. Beleza. Aí Diego escreveu o livro. Aí Renato pegou pra ler se a letra dele tava embolado aí. Não tava embolado, tava uma letra bonita aí, uma letra legível aí. Ele entendeu super bem a letra de Diego, aí. Para quem tava com a letra embolada, agora tava legível aí. E ele ficou muito feliz, que ele conseguiu ler. Depois passou para matemática lá, para ver como ele tá na matemática também. Tava super bem aí na matemática. Aí ficou feliz, aí Renato ficou feliz por ele. Nossa, velho, você conseguiu fazer tudo que eu pedi, sem reclamação, sem essas coisas aí. Que bom, amigo, que bom que você conseguiu superar a depressão, conseguiu ler, escrever, fazer matemática, coisas que você não conseguia fazer, e agora você tá conseguindo fazer aí essas coisas aí que era difícil para você, agora se tornou fácil aí. É isso aí, velho. Aí o predeiro ligou. A casa de Diego tá pronta. A casa dele tá pronta. Pode vir. Aí Renato falou: "Ah, a sua casa tá pronta. Agora vamos lá." Aí foram no domingo. Foi lá no domingo. Fui lá no domingo lá. Aí chegou lá na casa, um portão grandão, bonito aí, né? Bonito aí o portão. Aí quando chegou lá dentro, tava tudo diferente aí. E quando chegou lá, ele não acreditou que era a casa dele. Essa aqui não é minha casa, a minha casa não era assim. Aí ele chorou de emoção aí. E a casa dele mudou aí. E ele ficou feliz, né, velho? Ficou feliz aí que a casa dele tá diferente. E uma casa nova, casa grande. Além de reformar, a casa ficou do mesmo tamanho, só mudou algumas coisinhas aí. A cozinha aumentou, os quartos aumentaram, varanda de lazer aumentou, o quartinho que ele ficava aumentou, tudo que tava lá aumentou, e tudo melhorado. Aí melhorou tudo, ficou feliz, casa nova. Aí como era casa nova,
precisava fazer a primeira compra aí do mês, né? A primeira compra do mês aí. Aí foi lá, comprou tudo que tinha direito. Casa nova, armário cheio, geladeira cheia. Aí ficou felizão aí que tava com a casa nova, comida cheia aí. E lá ele ficou, comprou uma televisão de 80 polegadas aí pra ele. Comprou uma televisão de 80 polegadas aí pra ele aí, filho. Essa televisão é baratinha uma porra. Baratinha uma porra. Aí comprou pra ele lá. Aí colocou Netflix, Max. Colocou a Max lá pra ele assistir. Premiere. Colocou um bocado de coisa pra ele assistir, velho. Tudo na conta de outra pessoa lá. Outra pessoa também ia ajudar nisso aí. Pra ele ficar assistindo. O que quiser na televisão. Que outra pessoa ia pagar, né? Outra pessoa ia pagar pra ele. E ele ficava de boa, ficou mais tranquilo aí. E depois que ele aprendeu a ler, escrever, fazer matemática, melhorar na letra, ele foi arranjar um trabalho aí. Ele arranjou um trabalho bom aí. E Renato ficou feliz por ele, que tá trabalhando agora, e ele ganhou um trabalho bom aí, e ele conseguiu sair da depressão, e ninguém tirou sarro dele mais, depois que ele aprendeu a ler, escrever, trabalhar, ninguém tirou sarro dele mais aí, e nem pela cor aí. Se fizesse aquele negócio lá, ia ser preso, né? Ia ser preso. E ninguém mexeu com ele mais. E Renato ficou feliz. E a outra pessoa que estava perto de Renato ajudou ele bastante em algumas coisas. E é isso aí, galera. Esse foi mais uma história pra vocês aí. A história ficou boa aí. Ficou grande do jeito que eu gosto. Aí. E tinha uma história que eu contei aí, ficou pequenininha demais. Uma história pequena. Eu não gosto de história pequena. Eu gosto de história assim, grande. Uma história grande. Se eu pensar bem na história, a história fica grande. Se eu pensar menos, a história fica pequena. Aí fica ruim. Já acabou já? Não, aí não dá. Agora contei essa história grande aqui, velho. E Renato ia lá visitar ele na casa dele de vez em quando, pra ver se tá tudo ok. A faxineira ficava limpando lá. E é isso aí, galera. Fique com Deus aí.